E aí galera, sejam bem-vindos ao nosso canal, nossa série de vídeos sobre resistência dos materiais. Hoje nós vamos resolver a questão 4.19. A barra rígida é sustentada pela haste CB acoplada por pino, com área de seção transversal de 14 mm² e feita de alumínio 6061 T6. Determine a deflexão vertical da barra em D quando a carga distribuída for aplicada. Então, galera, mais uma questão para nós, problema 4.19. Ele trata de uma barra que está sofrendo descarregamento e que ela é suspensa por uma haste de alumínio, né? Então, ele vai nos dar a área dessa haste, vai nos dar também o material que ela é feito. Pela tabela a gente acha o módulo de elasticidade para ela. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que saber é o quanto que essa barra vai deslocar, né? Para saber, na verdade, o que ele quer no final é o quanto esse ponto D vai deslocar para baixo. Então, o que a gente precisa fazer é primeiro descobrir o quanto que a minha barra vai se alongar, né? A partir da força desse carregamento e consequente rotação da minha barra, dessa minha barra daqui de baixo, né? Quanto que a minha haste vai alongar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser descobrir a minha força resultante. Eu tenho um carregamento de 300 N por metro, que se estende em 4 metros. Apenas multiplicando, a gente pega esse carregamento, vai se transformar numa força concentrada de 1.200 newtons. Vai ser concentrada aqui nesse ponto B, né? Que é justamente na metade, por ser um carregamento triangular. Depois nós precisamos descobrir quem é o nosso ângulo, né? E a gente vai precisar dele lá na frente. E também para fazer o desmembramento necessário dessa força, né? Tanto em X quanto em Y. Então, a tangente do meu ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Vai ser 1,5 sobre 2. Que vai ser igual a 0,75. Aplicando o arco tangente, descubro que o meu ângulo é 36,87 graus. Para descobrir esse tamanho aqui, eu vou usar Pitágoras, que deu 2,5 metros, o tamanho de CB, né? E pronto. A partir daí, eu preciso descobrir agora quem é a minha força que está atuando em CB, né? E para isso eu fiz um diagrama de corpo livre aqui, dessa barra aqui de baixo. Vai ter as reações do meu pino, né? Tanto em Y quanto em X, mas como eu quero descobrir, se eu fizer por somatório de forças, eu ainda não vou conseguir descobrir a minha força em B. Então o que eu vou fazer vai ser aplicar logo o somatório de momentos em A, né? Que já elimina essas duas forças e eu já sobra essas únicas duas, a resultante do carregamento e a de reação que vai estar na minha haste de alumínio, que eu chamei de F de B. Então, fazendo o somatório de momentos, né, positivo no anti-horário, adotando esse sentido, eu vou ter aqui 2 metros vezes a minha força resultante, vai gerar um momento no sentido horário, ou seja, negativo. E aí eu vou ter que desmembrar essa força na vertical, certo? Como esse ângulo aqui é 36,87, eu posso aplicar o seno do ângulo vezes essa força, né? Já que eu quero descobrir na vertical, vai ser o cateto oposto desse ângulo aqui, né? Então eu aplico FB vezes o seno desse ângulo, porque é o cateto oposto que eu quero, estou querendo a componente vertical, vezes 2, né? Que é onde a distância que ele está aplicado do ponto que eu estou calculando nos meus momentos, né? Perceba que vai dar um momento anti-horário, né? Que condiz, porque a gente tem um momento horário aqui em FR, e para ficar balanceado. Então, fazendo a manipulação algébrica, eu passei para cá o meu FR, né? E passei isso aqui tudo dividindo. Então, eu vou descobrir que a minha força em B, ela vai ser 2.000 newtons. A partir dessa força em B, eu posso descobrir o meu deslocamento, né? Que está aqui. Essa equação aqui já é conhecida, que o Hibbeler vai nos dar. Como ela é uma barra que não tem uma mudança brusca de seção transversal, e nem do nosso módulo também não vai mudar, a gente não vai precisar utilizar aquele somatório, utilizar apenas uma equação. Lembrando que a gente está aplicando aqui, certo? Na haste. Porque eu quero saber o quanto que ela vai aumentar de tamanho para descobrir o quanto que a minha barra vai rotacionar e assim descobrir essa distância, que é o que ele quer, o quanto que vai ocorrer a distância aqui nesse ponto D.
Então, aplicando a equação, né, a gente já tem todos os dados da equação. A minha força, que é 2.000 newtons. A minha área é 2,5, meu comprimento é 2,5 metros, e aí eu transformei para milímetros, certo? Eu coloquei essas unidades em vermelho já para alertar, né? Porque a gente precisa ter cuidado na hora de colocar as unidades para sair em milímetros ou em metros ou na unidade que você queira. Então eu coloquei a minha força em newton, coloquei meu comprimento, que é 2,5 metros, transformei para milímetros, multiplicando por 10 ao cubo. Aqui eu peguei da tabela, certo? Esse módulo de elasticidade, que é 68,9 GPa, a tabela que é lá no fim do livro, ele tem esse módulo de elasticidade. Eu coloquei 10 ao cubo porque eu não quero em GPa, eu quero em MPa, para que eu tenha em milímetro aqui, né? E aí vocês podem depois desmembrar esse MPa, que vai dar Newton por milímetro quadrado, e descobrir que no final de tudo a gente vai ter milímetro, né? Então, 14 milímetros é a minha área, que ele dá no problema também, a área da minha seção transversal e da minha haste, certo? E aí eu vou ter que o meu deslocamento vai ser 5,184 milímetros, certo? E aí, para descobrir o comprimento final da minha haste, eu pego esse deslocamento mais o comprimento inicial, que era 2,5 metros, que foi o que eu fiz aqui, e descubro que o meu comprimento final vai ser 2,505,184 metros. Então, galera, descoberto o meu comprimento final, eu vou utilizar uma relação de triângulos para descobrir o quanto que... Para descobrir o quanto que ele vai aumentar, eu já sei, mas para descobrir o meu ângulo, certo? Vou utilizar essa relação de triângulos. Então aqui é como se fosse a figura original, ok? Como se fosse essa figura aqui, original. E os outros triângulos já com a minha haste sendo tensionada aqui, certo? Já com ela alongada. Então vamos lá. O meu triângulo primeiro aqui, como eu falei, ele é o básico, o basicão, né? O primeiro. O meu segundo aqui já é com o meu LF, certo? A minha haste ela tendo tracionado. E aí percebam que o meu ângulo, ele vai mudar, né? Ele vai aumentar, não vai ser mais um ângulo reto de 90 graus, ele vai aumentar. E a partir desse ângulo aqui, eu vou conseguir descobrir o quanto que a minha extremidade da barra desceu aqui na minha direção Y, que no final das contas é o que eu quero. Então, para descobrir isso, eu vou utilizar esse triângulo aqui, certo? Que é esse mesmo triângulo, só que reescrito. E vou utilizar para resolver isso a lei dos cossenos, certo? Porque eu tenho o valor dessa aresta aqui, tenho esse valor aqui, mas não tenho o meu ângulo. Então, pela lei dos cossenos, e também não tem esses dois aqui, né? Então, tem que usar a lei dos cossenos aqui. Chamei o meu ângulo de gama. Então, pela lei dos cossenos, eu tenho que LF ao quadrado é igual a A, né? Que é 1,5, mais o meu B, que é 2. 1,5 ao quadrado mais 2 ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B. 2 vezes 1,5 vezes B, que é o meu 2, vezes o cosseno do ângulo que eu quero descobrir. Daí eu fiz apenas aplicar, meu LF é esse valor aqui, ao quadrado deu isso aqui, né, mais simplificado. Somando esses dois valores deu 6,25 e multiplicando esses três valores deu menos 6 cosseno de gama. Colocando esse valor para cá e passando dividindo, né, esse menos 6, eu vou ter que o cosseno de gama é menos 0,00432. Aí basta que eu aplico o meu arco cosseno aqui para descobrir que gama é 90,2475. Um pouco maior, né, do que 90, já que nosso ângulo abriu um pouquinho aqui, que estava na horizontal e ele ficou um pouco inclinado, então aumentou um pouquinho da angulação. Pronto. Então, no final das contas, quem eu quero descobrir mesmo é só esse pouquinho que ele aumentou, né? Então, para isso eu vou diminuir o meu ângulo beta de 90. Gama, desculpa, de 90. Então, gama menos 90 vai ser igual a 0,2475 graus.
que eu chamei de tetalinha, que vai ser justamente esse ângulozinho aqui, ó. Só esse pequenininho aqui, ó. Chamei de tetalinha. Que é o que eu vou precisar para resolver o meu triângulo aqui, ó. E descobrir quem é essa distância, que é o que ele pede lá no começo da questão. Então, o seno de 0,2475, que é o meu ângulo, é o quê? É o cateto oposto sobre a minha hipotenusa, certo? É o meu D sobre 4 metros. Lembrando, por que é 4 metros? Lembrando que eu não estou utilizando mais esse triângulo aqui, certo? Eu estou utilizando outro triângulo, que é o da barra inteira, que é como se fosse assim, ó. Esse outro triângulo aqui, e quero descobrir essa alturazinha aqui. Por isso que tem que ser os meus 4 metros inteiros. E aí, aplicando, multiplicando por 4 e aplicando o seno, eu vou ter que a minha distância é 0,1730 metros. Ou seja, o meu ponto D, ele se deslocou essa quantidade, de cima até embaixo, a partir de quê? A partir do aumento do comprimento da minha haste de alumínio por causa do meu carregamento, que é isso que ele pedia.